Olá, sou Luciana Mancilha, estamos aqui eu, Fernanda Mota, hoje com tia Nádia e Nara, para poder falar um pouquinho do livro Mulheres que Transformam, Vozes que Florescem. É, Fê? Isso mesmo. A vereadora Nara Abigail da Saúde, seja muito bem-vinda lá do Prata. Obrigada, Fernanda. Foi maravilhoso esse momento e segue sendo. Eu acho que foi tanta informação e emoção que a gente ainda está em êxtase aqui hoje, né? Seja muito bem-vinda. Tia Nádia, de Conselheiro Pela, seja muito bem-vinda também. Sua história também é linda. Obrigada, eu agradeço muito a vocês, meninas. Assim, como a Nara disse, foi uma experiência, assim, está sendo uma experiência muito prazerosa, impactante, e vejo, assim, que o trabalho de vocês não pode parar, né? Essa questão de dar voz à mulher, né? Como você disse ontem no programa, né? Durante o programa de lançamento do livro, às vezes acho que a gente é histérica, né? Quando a gente fala, quando a gente se posiciona. Então, assim, é importante o trabalho de vocês. Eu estou muito feliz de fazer parte desse trabalho. Isso mesmo. E formar novas lideranças, incentivar mulheres na política, onde elas quiserem estar, né? Vocês são inspiração para a gente. E a gente teve um evento em Araxá, e uma vereadora, a gente conversando, ela falou assim, por que você não entra para política? Eu falei, Deus me livre. Quando eu falei esse Deus me livre, eu comecei a me questionar e entender por que responder assim. Mas eu acho que a gente foi criada para responder assim, para a vida. Aí nós cruzamos os estudos, né, Lu? Eu acho que a gente foi criada para a vida privada e não para a vida pública. Então eu passei a admirar vocês mais ainda. Agora eu vou fazer uma pergunta. Mulher vota em mulher, né? A Nádia levantou aqui só, aproveitando uma parte, Assim. que realmente você não tem noção, Fernando, tanto que aquele momento da sua fala nos tocou. Eu acho que passou um filme na cabeça de todas as mulheres que estão na política ali dentro, naquele momento. Porque nós somos, às vezes, rotuladas. É um preconceito velado, né? Diga-se de passagem, né, Verdade. prefeita? E é por isso que eu acho que, às vezes, tenho convicção que as mulheres recuam. Porque quando você entra, você tem que marcar seu território mesmo. Você, às vezes, tem que impor sua ideia mediante outros que... Ai, nossa, que chato. Ai, nossa, já vem. Aí, quando não tem argumentos, aí voltam-se para o feminismo. E agora tudo é preconceito, tudo é misoginia, tudo é feminismo. Quando foi, Fernanda, que nós achávamos que nós íamos chegar num momento da nossa existência que tínhamos que formar uma palavra, feminicídio, para justificar a morte de mulheres? Você já imaginou isso, Tati? Quantos anos você tem de programa de rádio? Tenho 5 anos. Você já imaginou, quando você começou, que ia chegar ao ponto de ter uma palavra para rotular o assassinato de mulheres? E essas mulheres deviam estar incomodando, né? Porque elas querem deixar aqueles homens, elas querem procurar esse espaço que vocês, mulheres que transformam. Vocês acham que não, mas vocês já viram muitas abas nas nossas cabeças, nos nossos dias, nesse Obrigada. Isso nos incentiva também a continuar, né? Porque é um projeto voluntário nosso. A gente trabalha com mulheres, a gente quer empoderar mulheres, a gente quer fazer uma política também, porque nosso ato também é um ato político, de uma outra forma, porque talvez a gente não esteja preparada ainda para atuar politicamente em partidos, em estar numa Câmara, em estar numa prefeitura, mas também é necessário esse momento de estar apoiando vocês e estar mudando e transformando mulheres, entendendo que o papel político, ele é também as nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente está tentando representar. Na verdade, a política é a arte de fazer escolhas, né? Então, essa escolha que vocês fizeram, e igual vocês falaram que
foi preciso estudar, que vocês não estavam preparadas para isso. Eu acho que é o sentimento de toda mulher. Eu também falei isso, detesto política. Quando meu marido falou, você precisa entrar, você precisa, porque é você que vai transformar a realidade dessa cidade. Eu olhei para ele e falei, você tá louco? De onde você tirou isso? Jamais vou mexer com política partidária de jeito nenhum. E ele falou para mim, você sempre fez política, e política bem feita, né, que é na escola. Mas com relação à sua pergunta, tem mulher que vota em mulher, sim. O meu movimento, quando eu comecei, na verdade, quando eu tomei essa decisão de ser candidata, entrar para a política local da minha cidade, eu escolhi vereança. Falei, vou primeiro como vereador. Eles queriam que eu fosse vice de um homem. Eu falei, não serei vice de ninguém. Só para ter a figura feminina. Eu quero entender o processo, então eu quero ir como vereadora. Ninguém acreditava que eu seria eleita porque é aquele contexto. É só mais uma mulher que a gente precisa ter na chapa, porque senão a chapa não é aprovada. O partido era um partido simples, nós éramos apenas 7 pessoas. E assim, pensa no azarão, ela foi eleita. Né? Na pesquisa eu era a 19ª, mas para eu começar esse trabalho, eu convidei 30 amigas. 30, eu fiz um café na minha casa, 30 amigas, falei com elas, falei, gente, a situação é essa. Não sei se a Nara sabe, mas eu só vim para a política por causa de uma palavra que eu recebi de uma senhora. Eu fui fazer oração com ela. Meu marido já tinha falado, você precisa entrar, você precisa ajudar a cidade. Eu estava aposentada, olha que coisa maravilhosa, 15 meses de férias prêmio, que eu nunca tinha tirado férias prêmio. Oh, glória! De férias, um mês que eu estava de férias, ele veio com essa notícia, falou, você precisa entrar, porque nós estamos indo para o buraco. E alguém diferente precisa mudar essa realidade, nós precisamos ter uma mudança de paradigma mesmo, de caminho, clama por isso. E aí eu fui fazer oração com essa senhora, quando eu cheguei no portão da casa dela e chamei pelo nome dela, ela veio no andador e olhou para mim e falou, menina, o que Jesus quer com você? A palavra que ele tem para você é Êxodo 23, de 20 a 30. Olhei para ela, minha irmã estava comigo, falei, que isso? E nós sentamos e ela falou, pode pegar a Bíblia, é Êxodo 23, de 20 a 30. Não sei por que você veio orar, mas é a palavra que ele tem para você nesse dia. E aí eu comecei a ler, a minha irmã danou a chorar, porque não era a palavra que ela queria ouvir. A família inteira era contra, toda a família era contra, só o meu marido apoiava a ideia. E aí foi por causa dessa palavra, sabe, que eu vim para a política, e aí reuni as minhas amigas, falei, gente, a palavra é essa, eu preciso ir, como é que vai ser? Não, nós vamos te ajudar. Né? Se cada um aqui arrumar 10 votos, você já tem 300. Então já dá um bom começo. E foi assim, um movimento de mulheres. Um movimento de mulheres. E quando eu decidi ser candidata a prefeita, foi outro movimento de mulheres, né? Foi assim, realmente, as professoras, a coordenação da campanha toda foi feita por professora. Essa é a importância dos movimentos irem acontecendo cada vez mais, né? A gente se fortalecendo e também criando essa concepção, essa ideia de que a mulher, ela tem que ter uma opinião, ela tem que expressar a sua fala, né? Às vezes ela também não sabe como fazer. Eu lembro quando a gente começou ali na Rede de Mulheres, no primeiro ano, nos primeiros meses, né? Quando a gente ia a algum evento, olha, a gente chegava a correr, literalmente correr para não ter que conversar com políticos, para não se envolver. Você acredita? Acredito. A gente não sabia como fazer isso acontecer. Verdade. Então, assim, eu me vejo nesse papel, que eu não me conhecia como empreendedora, eu não me via como uma pessoa que faz um ato político. Então, assim, isso eu fui amadurecendo. Então, com essa minha dificuldade, eu também comecei a querer despertar isso em outras pessoas, né? Então, os movimentos, eles começam assim, né? E a gente se inspira numa pessoa. Imagina quantas meninas vão ver vocês políticos, vão ler a história, isso vai virar um documentário, já estamos aqui no podcast, e vão se inspirar. Isso é permissão para as próximas gerações. A gente trabalha muito para isso. Eu vou responder sua pergunta, Fernanda, de uma outra ótica. Eu acho que vem muito da nossa criação também. Meu pai era da PRF, então a política sempre fez parte da minha vida muito cedo, porque
ele respondia a um governo federal e que ele acreditava, porque ele era totalmente policial rodoviário federal, dedicado, né? E ele falava, você sabia que só tem 2 policiais rodoviárias federais em Minas Gerais? Você acredita que eu fui no encontro da PRF em Brasília e tinha o quê? Umas 5 mulheres? Então, ele já despertava, sabe, essa capacidade. Você, né? E a minha mãe, professora da rede estadual, sempre se dirigiu a um governo. Então, a política faz parte, tem que estar na nossa essência. A gente não pode ter essa barreira, né? E a gente sempre tem mesmo. Igual vocês falaram, não quero me envolver com político. Tem gente que não gosta nem de tirar foto. Nossa, eu tirar uma cidade menor, né, gente? Se eu tirar foto com a Nara, as outras vão ficar com ciúme. Mas a conquista foi muito grande. Eu nunca parei para pensar se votaram em mim foi homens ou mulheres. Mas eu acho que foram seres humanos esperançosos na visão feminina que nós temos. Sim. Porque a mulher, ela cuida, ela é eterna. A mulher, se ela receber um pedido de cesta básica, que agora, né, ela não consegue dormir, olhando seus filhos ali, achando que essa outra mulher está em casa sem ter o que comer. Então, é um diferencial que é da nossa natureza, está intrínseco na gente. Eu acho que a gente não faz isso por política. Eu acho que é a política que absorve a gente, pra gente tem que estar ali. Eu nunca imaginei estar na política desse lado. Fiquei 18 anos na área de saúde pública, sempre na parte de gestão, dei consultoria em várias cidades. E teve uma cidade que era a prefeita, a secretária de saúde. Comecei a ficar rodeada de mulheres, e isso pra mim foi inédito. Há 18 anos atrás, era difícil, né, Lígia? Verdade. E eu fiquei encantada com tudo que você fazia numa mesa, todo mundo, então vamos fazer. Aquilo ali pra mim foi assim, mas já estão dispostas? Claro. Elas já estão dispostas, então assim... É assim mesmo. O meu município é gerido, tem uma primeira dama sensível, nós somos 4 vereadoras, nós temos a nossa unidade. Claro que cada um caminha na sua vertente, tá tudo certo, porque se a gente pensasse igual, a gente não podia nem estar ali, né? Tem que dar cada um no seu segmento mesmo. Assim como nós, né? 5 organizadoras e cada um cada um tem que ter uma visão e tá tudo certo. Mas você vê que a hora que chega num agosto lilás, que a gente trabalha com a violência da mulher, aí essas 4 mulheres, a gente conversa no olhar, sabe? Porque a hora que você começa a escutar os depoimentos, você fala, puxa, mas isso está acontecendo na minha cidade. Eu sou vereadora. Isso não pode acontecer. É uma dificuldade. Eu tenho um projeto que é criar o Conselho da Mulher lá na nossa cidade, sabe? Na cidade a gente precisa ter, nós ainda não temos, e eu preciso criar esse Conselho da Mulher. É necessário. E lá na nossa cidade, nós também temos, quando eu comecei vereadora, que primeiro eu fui vereadora, né? Nós éramos 4 mulheres também. E você ter companheiras na vereança é muito bom. Eu fui tida como uma vereadora de oposição, inicialmente, muito solitária na Câmara, mas depois, à medida que o trabalho foi se desenvolvendo, eu criei Câmara Mirim, Parlamento Jovem, fiz muitas palestras, né, mostrando para os meninos que, na verdade, o poder mais forte é o legislativo. E é o poder que o brasileiro menos presta atenção. Eu perguntava nas palestras, eu falava assim, gente, pergunta para os pais de vocês, qual o deputado federal que ele votou? Qual o senador que ele votou? As pessoas nem se lembram, né? Mas são essas pessoas que vão ditando as normas, as leis do nosso país. E, na verdade, o poder executivo, ele só executa, né, aquilo que o legislativo permite. Há todo um orçamento. Então, por isso que eu quis começar pelo legislativo para entender a estrutura, né, de dentro. Então, assim, foram 4 mulheres. Essas 4 mulheres, foi inédito também na minha cidade, foi 2017 a 2020, 4 mulheres na Câmara, nunca tinha tido, mas isso não deu continuidade, porque logo depois eu saí candidata a prefeita, e das meninas, uma não quis mais não quis a reeleição, e só uma permaneceu, né, que atualmente é a nossa presidente da Câmara, a Lu Bichara, que eu mando um beijo para a Lu, é uma grande companheira.
Mas, assim, a gente precisa trabalhar realmente para que as mulheres tenham força e coragem para se candidatar. E não é fácil, né? Quando eu quis ser candidata a prefeita, a primeira coisa que falaram comigo, você tem dinheiro? Porque para você ser candidata a prefeita, você tem que ter dinheiro. Na minha cidade, os prefeitos anteriores, né, os candidatos, gastavam assim horrores. Eu falei, mas isso aí é caixa 2, né? Não vou fazer caixa 2. A lei não me permite gastar 500, 1 milhão de reais numa campanha numa cidade de 21 mil habitantes. A lei não permitia. Para prefeito, em 2020, me parece que era 127 mil para minha cidade, para minha campanha. E nós gastamos isso. Ou até menos do que isso, né? E foi mesmo uma campanha de conscientização, de porta a porta. Eu não tinha palanque, não tinha foguete, que eu detesto aquele foguetório. Nossa, tem horror aquilo. Nossa, e assim, fizemos uma campanha muito interessante, meninas. Eu chamava de roda de conversa. Tinha uma carreta de som, o vice, que, né, um grande companheiro, que acreditou, porque é difícil também um homem acreditar, né? Acho até que isso está mudando um pouquinho, graças a Deus. Graças a Deus. A gente está encontrando homens no caminho que apoiam isso. Não, e realmente, assim, respeitam o meu jeito de ser, respeitam o meu jeito de conduzir as coisas, entendem. Fala assim, nossa, ela é detalhista. É aquilo que a Nara falou. Mulher vê detalhes, né? É a cereja do bolo, aquela coisa, né? E aí fizemos essa campanha muito simples, de roda de conversa mesmo, a gente ia pelo caminho, as pessoas vinham andando atrás da gente, a gente parava numa praça, fazia aquela roda. E no primeiro encontro eu lembrei de uma canção que eu cantava nos meus grupos de jovens, e que era muito interessante, que ela é assim, Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo, é hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem, entra na roda com a gente, também, você é muito importante, vem. Aí, eu cantei essa música no final, e aquilo, o povo falou, nossa, nós vamos cantar essa música toda a roda de conversa. E música contagia também, né? Foi uma estratégia que no final, muito boa, porque a música, ela traz, né, essa energia, gente, é muito bom. Mas tudo muito, assim, natural. E essa música virou hino. Toda a roda de conversa encerrava com todo mundo fazendo uma roda mesmo, um abraço de todas as pessoas presentes, cantando de mãos dadas essa música. Então isso foi contagiando as pessoas, né? Foi. E à medida que a gente foi fazendo as rodas de conversa, esse modelo de, né? Porque não tinha palanque. Sim. Tá todo mundo igual, no mesmo nível. Perguntar um negócio para vocês. Nara começa a falar para mim assim, como foi parar para escrever o livro, escolhendo, que eu acredito que deva ter muitos momentos importantes na vida, né? De qualquer mulher sempre tem muitos momentos, mas escolher um para ser a inspiração da sua escrita. Você teve que voltar no tempo, você teve que parar, foi fácil achar essa história para colocar no livro, né? Que hoje é best-seller. Como é que foi isso? Conta um pouquinho. Eu acho que nós nem paramos, né? Eu acho que o livro passou a fazer parte da vida da gente. Por isso que eu falo que vocês não têm dimensão do trabalho, esse alcance. O livro chegava à noite e a gente pensava assim, o que eu vou colocar aqui? Parece que era um momento da terapia. Era eu e o computador, eu e uma agendinha. Tipo, agora é meu momento. E realmente eu acho que era uma terapia ali. Mas eu acho que nós somos de ciclos, né? E eu fui eleita vereadora no início de final de 2024, né? E assumi a Câmara em 2025 e recebi um diagnóstico oncológico em fevereiro. Eu fiz um exame em Outubro Rosa, né? E tive positivo de um início de câncer de mama. HER2 positivo, um câncer hormonal.
Falei, mas agora Deus tem um propósito muito forte, que eu ganhei como Nara Abigail da saúde. Agora eu vou passar pro lado de paciente. Então, naquele momento, eu acho que o livro veio realmente porque eu tinha que reverberar essa força para as mulheres. Falei, não, tô aqui, entrei, carregando a bandeira da saúde, porque eu carregava a bandeira mesmo. Você fala da sua campanha, a minha, eu carregava a bandeira lá. Antes, eu falei assim, eu tô aqui. E eu tinha muito orgulho de carregar essa bandeira, saí andando com essa bandeira e eu acho que foi eu e mais 2 vereadores no máximo, candidatos na época, que fizeram o Indie Banner. Aí eu saía do pedestal, catava aquele Indie Banner e eu andava nos bairros. Porque eu falei, gente, tô aqui, a gente tem que levantar essa bandeira. Eu tinha muito orgulho daquela bandeira de mulher com a minha foto, com o meu nome. E eu falei, aqui, eu vou estar lá. E como paciente, você pôde entender as minúcias ali do tratamento? Eu acho que o meu direcionamento durante o primeiro ano de vereança, militando na área da saúde, tendo esse olhar para as pessoas, principalmente dos pacientes oncológicos, não seria igual se eu não tivesse vivenciado. Então, eu falo que Deus é perfeito, né? Em todos os detalhes. Ele concebeu eu viver o extraordinário naquele momento da minha missão, mas ele agregou ainda mais, porque eu acho que eu não teria tanto propósito na minha vereança hoje, como eu tenho na área de saúde, lutando pelos direitos, pelo acesso, pela rapidez de um diagnóstico de câncer, de uma biópsia, até entrar no Instituto Oncológico, viver nessa aflição, atendendo tantas famílias. Nossa, Nara, minha mãe recebeu o diagnóstico. Não, calma, vamos vive o processo, faz tudo que tem que ser feito, que vai dar certo, porque eu acreditei na ciência, a ciência está avançada. Eu acho que a gente recebe notícias maravilhosas aí de cura de câncer o tempo inteiro. A ciência avançou, mas a gente ainda tem que avançar mais ainda, o acesso, a rapidez, né, entre a biópsia e o início do tratamento. Então, eu acho que a minha vereança não teria tanto propósito se eu não tivesse vivenciado o que eu vivenciei. Eu nunca peguei um atestado. Eu fiz meu tratamento todinho até agosto de 2025. Operei em agosto, né? E durante esse tempo todo, eu trabalhei e fiz tratamento. É uma força. Aí que eu percebi né? que as pessoas precisavam de mim. E nesse momento, foi uma rede de apoio maravilhosa. E o trabalho, ele, nossa, Ele completa. Ele abastece. motiva, E aí eu falo, gente, eu tenho que mostrar que a gente pode ir, tratar, curar, vencer e ainda ajudar. E isso eu já tomei posse da cura no primeiro momento e trabalho nisso até hoje. Então, O livro veio para selar veio pra isso. mostrar. Que legal. registrar esse momento agora com Pra ficar sério. Se sinta mais linda, né? Se sinta. É isso mesmo. E esse complemento de mulheres, de políticos na saúde, de políticos na educação, cada um vai olhar a sua pauta e nós precisamos de todas as pautas. Todas são importantes. Então, tendo bandeiras levantadas ali é maravilhoso. A gente vai precisar ter uma frase, um fechamento com elas. E aí, Fê? Eu falei, Fernanda, obrigada por não desistir de mim. Eu quero que registre no livro. Eu falei, gente, eu vou mandar então. Não é importante. Não, e assim, uma coisa para vocês saberem. Nós, uma das coisas que a gente faz questão, quando a gente convida, quando vocês aceitam, a gente lê. Porque a gente precisa entender, não é simplesmente fazer um livro para contar uma história, mas é para fazer um coletivo. E se é para fazer um coletivo, é que tem que fazer sentido. Então, a gente lê cada uma das histórias, a gente se sente presente na vida de vocês, a gente gosta de ir ali, né, Fê, nas reuniões, a gente senta, a gente mãe, eu acho quer que ela leu entender mais tudo que eu, ela isso. corrigiu algumas coisas de professora. Eu falava assim, mãe, isso não é história, não, isso é minha vivência, não enfeita nada, não. Então, assim, isso faz a gente, sabe, parecer que a gente tá junto com vocês ainda e fazer aquela coletânea fazer sentido para outras pessoas, né, Fê? E como foi dizer sim pro projeto, Janate? Olha, primeiro eu fiquei muito surpresa quando eu recebi o livro e a cartinha de vocês, né? Eu falei, gente, onde que elas me acharam? Nesse universo de Minas Gerais. Deus, os escolhidos. 53 municípios, né? Mas, assim, foi um prazer muito grande
E de cara eu mostrei para o meu marido, falei, vou fazer parte, achei muito interessante, recebi o livro, aí já comecei a contar, ler o livro no programa de rádio, fiz o spoilerzinho, até mandei para vocês, falei, gente, olha, ganhei esse livro e a gente vai contar, né, cada dia a história de uma mulher, e gostei demais da atividade que tem no livro depois de cada história, né. Então, assim, eu achei o projeto maravilhoso, e já entrei de cabeça nele, né? Eu falei, não, é uma honra, né? Quando alguém lembra de você. Eu vejo assim, né? E eu acho que mais mulheres deveriam mesmo entrar nesse processo. E quando a Nara falou dessa ausência feminina, quando seu pai falava, só tem 2. Quantas reuniões eu já fui em Brasília que só tinha eu de mulher, né? Até meio constrangedor você chegar, né? A última reunião mesmo que eu tive em Brasília eram 21 prefeitos e a pergunta da secretária de quem? A minha primeira reunião da Abracan, Lígia, só tinha eu de mulher. Minha primeira reunião da Abracan. Pegou nesse curso, né? Empolgadíssima. Mas assim, troca ideia, só tinha eu de mulher. Isso, é um ambiente ainda, a política é um ambiente muito masculino mesmo. Mas graças a Deus eu tenho a sorte de contar com companheiros, né? Os prefeitos sempre muito afáveis, sempre muito receptivos, colaboradores. Eu acho que esse respeito, não é que a gente vai competir com os homens, a gente quer caminhar junto com eles, né? Com o nosso jeitinho de ser e equilibrando as forças. É exatamente né? isso, é um equilíbrio. É um equilíbrio, porque a gente sabe que a personalidade, né, masculina, ela é mais direta, ela é mais objetiva, mais no detalhe, isso. E a mulher tem a capacidade de fazer mais de uma coisa. Eles falam comigo, nossa, como é que a senhora dá conta de fazer tanta coisa, responder pessoas, porque o meu WhatsApp, todo mundo na cidade tem o meu WhatsApp. Quer falar com a prefeita? Rapidinho, passa um WhatsApp. E eu procuro responder a todos. Nós temos que ser. E eu procuro responder, eu falo sempre assim, não manda áudio, manda mensagem. Porque áudio, às vezes, eu estou numa reunião, estou numa audiência, eu não vou conseguir ouvir. Agora que tem aquela transcrição... É ótimo, né, gente? Foi maravilhoso. Já ajuda bastante. Mas, assim, a gente procura ser acessível, né, a todos. Temos que ser. E, assim, escrever a história foi realmente uma terapia. Porque eu viajei no tempo e passou muito rápido, né? Foram 4 anos de vereadora, eu já estou no 6º de prefeito. Então, assim, nossa, olhar para trás. Pois é. Era para eu estar aposentada, quietinha, descansando. O que vocês falariam, para a gente finalizar, o que vocês deixariam de recado, assim, uma palavra ou uma frase que signifique para vocês esse momento e o que vocês esperam para o futuro? Ontem eu guardei no meu coração, diante de todos aqueles depoimentos, sim, que foi muito emocionante, que a gente tem que acreditar, fazer acontecer e viver o extraordinário que Deus tem para nós. Parabéns. Olha, eu vejo assim, a gente não quer estar num pedestal, a gente quer ser caminho. Não é? Sim. Então que as novas gerações, que a gente viu a Manu ontem, que as novas gerações possam olhar para nós e dizer, puxa vida, a gente pode seguir nesse caminho e fazer diferença na nossa comunidade, né? Fazer essa transformação que é tão importante ali, ó, mulheres que transformam, né? E é essa transformação que a gente precisa levar para as nossas cidades, para as nossas comunidades. Eu falo muito em todas as ocasiões que eu tenho a oportunidade de dizer às pessoas que a qualidade de uma comunidade, a qualidade de uma cidade, é o reflexo das pessoas que habitam nela. Então, às vezes, não adianta o prefeito querer. Tem que ser um movimento. E é esse movimento que eu acho que as mulheres conseguem fazer e que não é da natureza masculina essa reflexão. É mais uma coisa feminina, de ouvir. Olha uma coisa interessante. Um rapaz, funcionário da prefeitura há muito tempo, e ele veio trabalhar conosco. Na primeira discussão que teve, eu virei para ele e falei, o que você acha?
para resolver esse problema? Qual o caminho que você acha que deve fazer? Ele olhou para mim e falou assim, a senhora quer a minha opinião? Eu falei, sim, a sua opinião, é você que exerce o serviço. Eu quero ouvir você. Mas para ele foi uma coisa assim, extraordinária, porque os prefeitos não dialogavam. Não tem essa questão que a gente tem de querer conversar, me fala, o que você pensa? Então, assim, é esse detalhe feminino que eu acho que precisa fazer esse movimento para mudar o Brasil. E eu falo que a gente não vai mudar o Brasil em Brasília. A gente muda o Brasil na cidade da gente. A gente vai mudar o Brasil nos municípios, porque a vida acontece no município. Ela não acontece em Brasília, né? Já, a conversa é boa. Muito obrigado por terem aceitado o convite, por estarem aqui, por nos representarem tão bem. E pode acreditar que, né, esse movimento que a gente veste uma camisa, né, é porque a gente realmente acredita e que cada vez mais a gente contagie outras mulheres e que esse movimento reverbere cada vez mais, né, Fê? Acho que esse é o nosso desejo e que vocês sempre tenham força de seguir o propósito que Deus designou para vocês. Obrigada mais uma vez. Agora nós somos mulheres que transformam. Obrigada. Tchau.